Graça e paz, irmãos. Nessa semana nós estaremos estudando o tema Filhos de Lares Disfuncionais. E nós queremos ler em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. E ele diz o seguinte: Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. A partir do capítulo 13 de 2 Samuel até aqui o finalzinho do 18, conta uma situação muito triste de família, é da família de Davi. Nós vemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem temente a Deus, mas quando nós olhamos para a sua família, nós vemos muitas tragédias, muitos desencontros, muitas brigas acontecendo em sua família. Absalão era um dos filhos de Davi. Certa feita, um outro filho de Davi mais velho, Amnon, ele ficou apaixonado pela sua meia-irmã, porque Davi teve várias esposas e mais concubinas, então ele teve mais de 20 filhos. E esse Aminon era meio-irmão de Absalão e Tamar, que Tamar e Absalão eram irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. E diz que ele ficou apaixonado pela sua irmã, desejando a sua irmã, a ponto de ficar ali muito aborrecido e receber um conselho que deveria pedir ao rei que a sua irmã fosse visitá-lo e ele fingisse de doente. E então Aminon ele pediu para Davi, que disse que estava doente e queria que esta irmã Tamar fosse lá preparar uma comida para ele. E Davi pediu e Tamar foi. Então ela foi para lá, preparou esse alimento, depois Aminon mandou todo mundo sair do quarto, mandou ela ficar sozinha e ele violentou a sua própria irmã. E depois que ele ali abusou dela, diz que ele teve uma aversão maior do que a paixão que ele tinha anteriormente, e ele expulsou ela. E ela foi chorando para casa com a roupa rasgada e tal, e no caminho Absalão encontra e pergunta: o que foi que aconteceu, minha irmã? E ela conta para ele, e ele a leva para sua casa, e ela fica 2 anos ali na sua casa, e Davi não faz nada. Davi não repreende Aminon, Davi não toma uma atitude, nada foi feito. E aquela mágoa, aquela ira, aquele rancor, aquele ódio foi crescendo no coração de Absalão. Depois de 2 anos ele faz uma festa, ele chama todos os seus irmãos, chama também Davi. Davi a princípio não quer deixar, fica meio receoso, mas Absalão insiste e ele libera. O que acontece nessa festa? Aminon é embriagado, e depois Absalão e mais os seus servos dão cabo da vida dele e matam Aminon. Aí Absalão foge, vai lá para a casa de um parente dele, fica ali muitos anos, fica ali 3 anos fugido, e Davi não faz nada, Davi também não vai procurar, não vai chamar, não toma nenhuma atitude. Depois passa esse tempo, depois nós vemos que aí é Joabe, não Davi, mas Joabe, que era o comandante do exército de Davi, ele cria uma circunstância tal para apelar para Davi chamar de volta Absalão, porque era o seu filho. Então, Davi falou: bom, tudo bem, então pode chamá-lo de volta aqui para a cidade. E ele volta e fica ali mais 2 anos na cidade e nada também é feito. Davi não chama, Davi não conversa com ele, Davi não toma nenhuma atitude, ao ponto de Absalão criar ali alguns conflitos para que seja chamado ali pelo pai. Então depois ele é chamado, ele aparece lá, Davi não o repreende, Davi não toma nenhuma atitude, apenas dá um beijo no rosto, mas uma relação muito fria, a ponto de Absalão ficar mais revoltado, porque foram 7 anos desde o abuso da sua irmã, 5 anos desde que aconteceu aquele problema que ele assassinou o próprio irmão, e Davi simplesmente dá um beijo, não diz nada. E Absalão sai mais revoltado dali. Ele diz: eu preferia que ele me matasse, que ele tivesse uma reação, do que essa frieza que ele teve comigo. E ali foi crescendo mais a mágoa de Absalão contra o seu próprio pai Davi. E diz que depois de 4 anos, então, ele vai se levantando, vai crescendo, vai jogando as pessoas contra o seu próprio pai, os súditos de Israel ali contra Davi. E depois de 4 anos ele se torna rei ali em Hebron.
ungido como rei ali, toma postura de rei, né? E aí o que acontece? Ele começa a debater com Davi, começa a perseguir a ponto de Davi ter que sair do palácio, fugir dele. Depois tem o caso de Absalão, que pega ali as concubinas, as 10 concubinas de Davi, que ficaram no palácio quando Davi saiu, e ele ali tem relações com essas mulheres diante de todo Israel, e fica decretado diante de todo Israel que o maior inimigo de Davi agora é o seu próprio filho Absalão. Então nós ficamos vendo a tragédia dentro dessa família. O que foi que aconteceu? Apesar de Davi ser um rei, ser uma pessoa separada por Deus, ser um homem segundo o coração de Deus, o que faltou nesta família? Por que aconteceram esses problemas? Nós vemos, faltou primeiro uma disciplina necessária, porque nós vemos Tamar, ela foi visitar Aminon, que a violentou a pedido de Davi, e Davi sabe disso e ele não toma nenhuma atitude. Se ele tomasse uma atitude, chamasse Aminon, fizesse alguma coisa, chamasse Tamar para consolar, mas ele não fez nada. Ele simplesmente esperou que as coisas se resolvessem ao seu tempo e não tomou nenhuma iniciativa. E Absalão se revoltou por causa disso. Nós vemos ainda uma outra situação, talvez Davi transferisse para outros a educação dos filhos. Quando seu filho Absalão mata ali o seu irmão e foge, fica 3 anos no outro lugar ali, talvez Davi falou, era um parente, falou, ele vai confortar, vai consolar, ele vai orientar, ele vai ensinar. Ele deveria ter ido atrás de Absalão, deveria ter conversado, repreendido, tomado uma atitude. Mas acho que ele deixava delegado para outra pessoa. A outra coisa que nós vemos, talvez, faltou tempo para ele, porque ele era um rei, ele tinha um reino para cuidar, mas ele teve muitos filhos, muitas mulheres, e ele não tinha esse tempo para estar com seus filhos. Não havia uma proximidade, uma intimidade de pai com filho. Então, parece que ele deixa as coisas passarem, acontecerem. A outra coisa que nós vemos também, faltou autoridade para Davi como pai. Mas por que faltou essa autoridade? Será que ele se sentia incapaz de repreender? Porque anos antes, ele também seduziu, ele ali adulterou com Batseba. Como que ele poderia chegar agora a Aminon e repreendê-lo porque ele tomou aquela atitude e de repente ser cobrado? Mas você fez isso com Batseba, você também seduziu, embora ele não a violentou, houve ali uma concordância mútua, mas ele teve um passado que talvez ele sentisse sem condições de repreender. A outra coisa também, quando Absalão mata o próprio irmão, assassina seu irmão, por que ele não foi atrás de Absalão? Por que ele não foi cuidar de Absalão? Será que ele também sentia, eu não tenho autoridade? Porque vão dizer, você além de adulterar com Batseba, você colocou o esposo dela, o marido dela, Urias, na linha de frente para que ele fosse morto propositalmente. O Senhor planejou a morte de um homem, agora vem me cobrar. Talvez essas coisas, apesar de Deus ter perdoado, ele ter se arrependido, haviam coisas que talvez Davi achasse que ele não tinha autoridade para chamar atenção e para repreender. E nós vemos muito triste até aqui no final, quando ali o exército vai contra Absalão, Davi recomenda não o matem, tragam vivo Absalão, mas ali o próprio Joabe, que foi quem trouxe Absalão de volta, né, que conseguiu convencer o rei a trazê-lo de volta ali para a sua cidade, para a sua terra, também acabou o matando. E quando Davi soube, foi esse texto que nós lemos, Absalão, meu filho Absalão, né, com dor, com sofrimento, e ele disse, eu preferia ter morrido no seu lugar. Quantas coisas nós padecemos, nós sofremos por nós não tomarmos a atitude, que é a disciplina, que é o cuidar do filho, é de ter uma conduta, que a gente tenha autoridade para poder repreendê-los no nome do Senhor. Nós vemos que muitas vezes nós fazemos coisas e isso tira a nossa autoridade. O caso de Davi é um caso muito triste, muito dolorido, que a gente não gostaria que nenhuma família cristã vivesse essa experiência, que nenhuma família experimentasse essa dor, principalmente um homem segundo o coração de Deus. Então nós vemos os nossos pecados muitas vezes têm nos impedido de tomarmos uma atitude, mesmo quando nós confessamos, nós pedimos perdão, às vezes nós nos sentimos incompetentes,
sentimos sem condições de repreender o outro porque nós erramos, mas nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós temos que orientar os nossos filhos, nós temos que estar presentes com os nossos filhos. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, ela não se desviará desse caminho. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê autoridade, que se você errou, se você cometeu algum pecado, que você confesse ao Senhor, que você receba o perdão do Senhor e que você realmente tenha autoridade em nome do Senhor para chegar e orientar esse filho, para que o sofrimento, para que ele não venha se perder, para que ele não venha morrer, para que ele não venha se afastar do caminho do Senhor, mas que possamos ser famílias realmente unidas, famílias segundo o coração de Deus, não apenas eu, um membro da família segundo o coração de Deus, mas uma família segundo o coração de Deus. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo, ó Deus, te agradeço pelo teu grande amor, pela tua fidelidade. Nós queremos, ó Deus, apresentar as nossas vidas e a vida das nossas famílias em tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cuidarmos dos nossos filhos, a sermos exemplos, modelos, que nós possamos ser realmente, ó Deus, vidas que testemunhem de uma relação, de uma comunhão contigo, e que nós tenhamos, ó Deus, a atitude de repreender, de disciplinar, quando necessário for, ó Pai, para que nós não venhamos, ó Deus, amanhã a chorar a dor do afastamento, da perda deste filho tão amado que um dia tu colocaste nas nossas mãos para que cuidássemos para ti. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tchau.